Então, para começar essa nossa série de webinários aqui, a gente chamou nada mais nada menos que o Hermelino, né? O Hermelino, para quem não conhece, é um grande consultor com mais de 30 anos de experiência, né, Hermelino? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui. Não, é por aí. Não parece, né? Mas... Ou você parou a contagem no 30 mesmo? Eu parei. Tá certo. Mas então, 30 anos de experiência. Hoje o Hermelino tem um canal no YouTube falando de loja, né? Falando de loja com mais de 110 mil inscritos, 5 milhões de visualizações. E vocês ganharam até um prêmio nessa semana passada, não foi, Hermelino? Foi, o YouTube reconhece, ele manda aquela placa, né? Uhum. Quando a gente atinge 100 mil inscritos, né? Então, Legal. é uma marca importante hoje, Sim, inclusive, sem dúvida. nessa competição aí do YouTube, a gente conseguir atingir essa marca e a gente recebeu a placa, é uma grande honra para a gente, né? Sem dúvida, sem Esse dúvida. reconhecimento, que na verdade é o público que faz isso, né? São Sim, os acompanhantes do canal, né? É muito sem legal. dúvida, legal. Meus parabéns e obrigado até por Muito disponibilizar obrigado. esse tempo aqui para a gente ter essa conversa. É um prazer. Hermelino, então hoje, basicamente, o tema do nosso webinar aqui, nosso primeiro webinar, é como melhorar os resultados da minha loja, né? Deve ser uma pergunta que você escuta frequentemente. Exato, É. com certeza. E para a gente começar aqui, eu acho que é legal a gente falar um pouco do cenário, né? Que a gente está hoje, desse cenário macroeconômico. Então, tem presidente novo esse ano, tem reforma caminhando, isso dá uma instabilidade, querendo ou não, né, pro varejo, pro comércio. Por mais que a gente vê alguns números positivos, ainda não suficientes para tapar o buraco que houve. Na sua opinião, assim, qual que é a perspectiva que você tem para o varejo hoje? Como que você vê isso, né? Boa. Realmente são vários aspectos. Um deles é esse que você levanta, né? Realmente, assim, uma das perguntas que a gente mais escuta: o que eu faço, Hermelino, né? Como enfrentar esse mercado, essa concorrência maluca? Como enfrentar não só esse cenário que já é nebuloso mundialmente, né? O mundo Sim, está passando por uma grande revolução, mas não só politicamente, economicamente, mas tecnologicamente. Isso tem afetado de maneira bastante impactante o mercado, né? Especialmente o varejo. E o que a gente enxerga disso? Primeiro, é fundamental entender que o mundo está mudando. Isso é sine qua sim. non, né? Uhum. É importante entender isso. E uma dos mistérios, vamos dizer assim, que fica na cabeça especialmente do lojista, especialmente aqueles que já têm alguma experiência, alguma trajetória aí de sucesso, não é? Muitos me perguntam assim: Hermelino, o que está acontecendo? Eu ganhava dinheiro, agora eu não consigo mais ganhar. Eu conseguia vender bem, o dinheiro aparecia, tudo que eu tenho eu tirei da loja, e assim por diante. A gente ouve muito isso, né? E agora, o que está acontecendo e tal? A primeira percepção, a primeira colocação que a gente vê muito claramente é o seguinte: é importante entender que o que deu certo não necessariamente vai continuar dando certo, né? Então, esse é um primeiro entendimento. Segundo, eu começo pelo conceito de concorrência, não é? Até pouco tempo atrás, pouco tempo eu me refiro a 15, 20 anos, quando você olhava para o mercado, em termos de quem que eu vou enfrentar, né, como meu concorrente, quem é meu público, eu costumava dizer o seguinte: se você tivesse um pouco de juízo, soubesse comprar, entendesse do seu negócio, eu vou vender confecção, então eu conheço meu segmento, meu público, sei comprar, compro bem e tal, tivesse juízo no sentido de não gastar mais do que ganha, etc. e tal, um certo equilíbrio, você ia prosperar, né? Acontece que hoje, com essa revolução toda que o mundo está passando, as necessidades, as demandas começaram a crescer de maneira exponencial, né? Então, a necessidade do celular, o celular é, entre aspas, uma praga, né? Ao mesmo tempo que é uma Uhum. revolução e permite a gente estar aqui agora, nesse momento, e muita gente que está nos acompanhando, com certeza está pelo celular também, Sim, né? exatamente. Por outro lado, ele é um competidor, né? Ele compete pela renda do consumidor. Então, a TV a cabo e assim por diante, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha duas opções de tênis: ou era Congo ou era Quixute, né? Então, você não tinha opção e tal. Hoje, enfim. Então, só que a renda não cresceu nessa proporção.
Então, sim. quando você começa a analisar o mercado, e isso é que vem acontecendo, essa competição está ficando mais sofisticada. Não é? Então, a gente precisa entender melhor esse mercado para se organizar melhor. Então, a gestão não é mais só ter juízo. Ter juízo é Uhum. fundamental, é um pré-requisito, mas ele sozinho não basta. Né? Então, por outro lado, eu tenho uma carteira enorme, realmente são 30 anos aí de estrada, atendendo o Brasil todo. Né? Então, eu tenho clientes no Nordeste, morei, Uhum. Sudeste, Centro-Oeste, enfim, né? O país do interior, shopping, periferia, por aí afora. E a gente analisa que, independentemente dessas localizações, né, é, a dificuldade, a competição é a mesma, é muito parecida. Né? Então, o que mostra que, ao mesmo tempo que você tem gente com dificuldades, até fechando a operação, você tem gente prosperando. Não é? O que Uhum. mostra, então, respondendo objetivamente, qual o cenário? Apesar de tudo, é possível você se organizar, é possível competir, é possível tirar ótimos resultados, como a gente tem. Eu tenho clientes com mais de 100% de crescimento nesse momento agora. Né? Caramba. Com curvas de crescimento assim, que o próprio lojista se assusta e fala, eu não sabia que era possível. Uhum. Então, Emelino, até aproveitando o gancho, você até fala disso, né? Mas você acha que tá, basicamente tamanho é documento nesse jogo? Você acha que realmente para se destacar, para ter um crescimento significante, para alavancar o resultado, uma loja grande se diferencia de uma loja pequena, a loja grande tem muito mais vantagem? O que você vê hum, hoje? não necessariamente, não. Até porque, às vezes, é o contrário. Eu comparo, às vezes, empresa, eu comparo com um jet ski, uma lancha e um navio. Né? Um jet ski, você consegue dar um cavalinho de pau nele. Né? Uma lancha, você faz uma curva rápida e tal. Um navio, você planeja a curva. Né? Então, cada um tem as suas vantagens e suas limitações. Então, quando Uhum. você pega uma loja pequena, ela tem essa agilidade de dar um cavalinho de pau, de mudar e tal, de nichar o seu segmento, de se especializar. Então, ao mesmo tempo que ela não tem uma capacidade de compra que um grande varejista, uma grande companhia tem, por outro lado, ela tem uma agilidade de nichar, né, de escolher um segmento para atuar, especializar a sua equipe, que um grande não consegue, ou pelo menos tem uma enorme dificuldade para conseguir isso, né? Especialmente porque eu costumo dizer o seguinte, empresa não é parede, não é arara, não é vitrine, empresa basicamente é gente, né? É Sim. gente que transforma resultado, até no online. Né? Porque por Uhum. trás de um algoritmo você tem um programador, você tem um analista, você tem uma Sim, sem dúvida. inteligência definindo parâmetros, etc. E tal. Então, empresa é feito de gente. Né? Então, não é desvantagem ser pequeno. Isso bem gerenciado é até uma vantagem competitiva em determinados aspectos, com certeza. Sim. Né? É possível Legal. competir sendo pequeno, com certeza. Sim, sem dúvida. Eu pergunto para assim, hoje grande parte do varejo, né, acho que a maior parte do varejo é composta por pequenas lojas, pequenas redes, né? Por mais que os grandes são os que aparecem mais, não são eles que prevalecem no Brasil. Então é importante a gente pontuar isso aqui, até porque muitos clientes nossos competem com essas grandes marcas, né? E assim, falando um pouco de gestão agora mesmo, Melino, tentando ser um pouco mais prático. Ah, passando dos cenários, né, macro, além de tudo isso, quais são os desafios que o lojista, quais são os desafios que você vê hoje que o lojista enfrenta para realmente poder crescer, para poder alavancar os resultados da loja dele, né? Tirando agora o macro, o econômico Sim, do jogo, né? entendi. Vamos para a prática, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar o gancho aqui da tua pergunta anterior, Sim. que eu penso o seguinte: um dos segredos é a gente não tentar jogar num campo que você não é forte. Né? Uhum. Então, o que eu quero dizer? Eu vejo, às vezes, alguns lojistas de pequeno porte tentando fazer a estratégia do grande varejista. Né? Eu digo, você vai jogar num campo onde você não tem a força que ele tem. Vamos dar um exemplo. Se você pega uma loja pequena, e muitas vezes Uhum. a loja pequena parte para o autosserviço, né? Como estratégia de operação. Sim. Aí você olha o seguinte, não tem condições de emitir 2 milhões de catálogos, não consegue contratar uma Gisele Bündchen como garota propaganda, não tem uma Uhum. capacidade de mídia que um grande varejista tem, o próprio marketing, layout, etc, etc, etc. Qual é, então,
a grande vantagem que um pequeno teria para enfrentar essa escalabilidade que o grande tem e essa capacidade de marketing e tal. Uma dos diferenciais está na gestão, não é? Na capacitação da equipe, na especialização, no atendimento, na qualidade do atendimento. Não é? Então, esse é um dos primeiros aspectos que a gente coloca com absoluta certeza. Então, enfrentar com inteligência e com gestão. Então, a base da operação, do sucesso da operação, ela não tem a menor dúvida. Ela está na inteligência e na gestão, na administração. Uhum. E a administração, quando a gente fala de administração, não basta você focar... Por exemplo, muitos lojistas me perguntam assim, Milena, minhas vendas não estão boas, o que eu faço? Né? Como vender mais e tal? Ok, mas quando você fala de venda, não é só showroom, ou não é só o produto no salão de vendas, ou só o vendedor, ou só a vitrine. Né? O que está por trás? Então, você fala da capacitação da equipe, do atendimento e do monitoramento disso, do acompanhamento. Tem um número que eu coloco e é assustador. 80% do resultado de uma loja é gerente. Né? Então, eu digo isso, se você ler meu livro, lá na minha plataforma, eu tenho lá o meu livro, né, meu e-book, até que eu transformei. Pode fazer o merchan aqui, Emílio. Falando de loja.com.br, tem lá meu e-book, vamos falar de loja. Né? E lá eu coloco 50%, porque assusta muito esse número. Né? Mas a prática mostra que é muito mais. Né? Então, o técnico na beira do campo faz uma diferença extraordinária. Então, começa por aí, a condução das equipes. Né? Tem uma estatística de um professor da USP, me fugiu o nome dele agora, muito interessante, que ele coloca o seguinte, 100% dos colaboradores são contratados pelas competências, né? Mas 83% é dispensado pelo comportamento. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu até ia perguntar, porque você pega até, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, que é um grande empresário no Brasil, ele fala que a maior vantagem competitiva a longo prazo de qualquer empresa são as pessoas, né? Exatamente, com certeza. Mas nem sempre o varejista, né, o dono de uma loja vê isso, né? Às vezes contrata um vendedor lá por contratar e às vezes não acaba dando a importância devida para aquilo, né? Exatamente. E depois reclama, né? Que falta comprometimento, que falta engajamento, e etc. E realmente é difícil hoje. A gente sabe que esse é o lado difícil. Porque o resto você compra. Eu sempre digo para o empresário, né? Arara você compra, mercadoria você compra, ponto você compra, sistema você compra. A gente não está ali, não tem uma prateleira na esquina que você vai lá escolher. Né? Então, é difícil, você tem que atrair, tem que capacitar, tem que reter, tem que motivar. É muito difícil motivar e é muito fácil desmotivar. Né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, então, primeiro, liderança é fundamental, o acompanhamento. A loja não anda sozinha. Como você pode pegar, eu comparo sempre com um time de futebol. Você pode pegar o melhor time de futebol. Né? Se você não tiver um técnico na beira do campo ali o tempo todo, não importa que são craques, que são milionários, que são astros, ninguém tem dúvida da competência individual de cada um. Mas se você não tiver o técnico ali, coordenando, comandando, repreendendo, motivando, né, alertando, olha, vamos tomar gol por ali, fecha aqui, ataca por ali e tal. Então, esse é um dos primeiros fundamentos que é importante para o sucesso de uma operação. Não é? Segundo, quando a gente fala de venda, é isso, não é só a mercadoria, não é só preço. Né? Às vezes eu vejo o lojista muito preocupado com o preço, com o concorrente, que isso e aquilo. Não é. Você tem um restaurante de R$ 9,90 lotado e você tem o de R$ 150 lotado também. Né? Você vai no cabeleireiro de R$ 15, está lotado, e às vezes nem está lotado, e você vai no de 150, e se não marcar a hora, não consegue ser atendido. Você tem mercado para todo mundo, você tem público para todo mundo. Né? Tem que saber se posicionar, né? Tem que saber exatamente. Então, se organizar para isso, ter um mix de produto adequado. Não é? A lei de Pareto funciona, é impressionante. Você tem lá um conjunto de grupos de produtos na loja, mas a gente sabe que 20% representa 80% do seu faturamento. Ali você não pode errar. Então, cobertura de estoque, planejamento, o próprio layout. Você quer ver um erro, assim, falando da prática, trazendo aqui, que eu acho que é isso que o pessoal vai achar mais interessante? Você tem três aspectos, por exemplo, com relação falando de estoque.
né? Que o lojista erra por não colocar fundo, por não prestar atenção nisso. Que é, por exemplo, eu às vezes entro numa loja e olho um departamento, vamos lá, vamos pegar um magazine, né? Aí você pega lá o departamento de cama, mesa e banho, né? São peças volumosas e etc. E tal. Então você olha lá ocupando às vezes 10, 15, 20% do espaço físico da loja. Né? E aí você tira um relatório de participação desses itens no faturamento, representa 1, 2, 3% do faturamento. Né? Então, você faz a seguinte pergunta: ora, se eu estou dando 15% do espaço físico da minha loja para um grupo de produtos que me representa 1% do meu faturamento, evidentemente, eu estou sacrificando itens, eu não estou expondo, não é? Então, eu entorto a minha loja. Então, esse é um dos aspectos. Outro é quando você olha para o próprio estoque. Então, e às vezes você olha, departamento que representa lá 15% do faturamento tem 80% do estoque. Né? Então, é importante esse equilíbrio. Né? Esse é um dos aspectos. E dentre uma série de outros indicadores, quando a gente fala de gestão, é disso que a gente está falando. Né? Por faixa de preço, é importante, você olha, às vezes os itens que mais giram tem uma determinada faixa de preço, você olha para o estoque, aqueles itens estão baixos e o que está, a cobertura está maior, é em cima daqueles de menos giro. Depois o lojista tem uma grande dor, que é o que a gente ouve muito: cadê meu dinheiro? Eu trabalho e não vejo dinheiro. Não acho dinheiro. Não acho dinheiro, não sei onde está o dinheiro e tal. E a gente sabe onde está quando a gente... Em 5 minutos eu mostro para ele. Né? Onde é que Tá atrás da loja dele lá. Exatamente. Legal. Emeline, assim, às vezes parece um pouco complexo, né? Porque a gente tem, querendo ou não, não é fácil gerir uma loja, não é fácil você competir no varejo, né? O varejo é um ambiente bem competitivo. Hoje, quando você vai fazer esse trabalho realmente de consultoria, de entender a loja, qual que é a primeira coisa que você costuma analisar, assim? Realmente uma dica pro varejista. O primeiro KPI lá que ele precisa analisar para começar a entender como que está a loja dele, sabe? Olha, são vários. Esse é o primeiro aspecto. A tua pergunta é ótima, porque ela me dá a oportunidade de falar o seguinte. Eu costumo dizer, eu tenho até o meu seminário, que você conhece, é o PAGL, né, o Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde a gente trabalha muito isso. Né? A loja é um corpo. Né? E enquanto corpo, né, se eu vou falar de vendas, é fundamental que eu entenda mix de produto, planos de pagamento, né? Porque não adianta eu apertar também o meu gerente ou minha equipe de vendas, meu vendedor, né, se ele não tem a ferramenta para trabalhar. Por mais que eu dê o treinamento, vamos lá, eu capacitei, eu treinei, ensinei técnicas de vendas, como é que ele aborda o cliente, abre a venda, demonstra o produto, uma técnica de fechamento, etc. e tal. Mas se eu não der as ferramentas adequadas, e esse é um erro que é comum, né? Então, eu digo assim, comece pelas vendas, analisando quais são os seus indicadores de venda. Seu tráfego, sua taxa de conversão, seu ticket médio, os indicadores básicos de venda, porque eles já começam a mostrar a venda por grupos, né? A participação por tipo, classe, dependendo, cada um tem uma nomenclatura, né? Mas aquilo que representa, o que é representativo na minha loja, para poder eu dar atenção no mínimo desse equilíbrio. Então, os primeiros indicadores é isso. Segundo é plano de pagamento, né? Eu vou fazer uma colocação aqui, que quando eu faço, as pessoas levam o maior susto. Eu digo assim, a pior venda que o lojista faz, a pior venda, é a venda à vista. Né? Aí, quando eu digo isso, todo mundo fala assim, esse cara é maluco, esse cara é louco. Todo mundo quer ter dinheiro na hora, né? Todo mundo quer falar assim, não, essa é a minha melhor venda. Não, essa é a pior venda que o lojista pode fazer, é a venda à vista. E tem toda uma lógica. Vamos lá, vamos entender isso, por exemplo. Primeiro, quando quem compra à vista, compra pouco. Ponto. Né? Eu costumo bater muito o seguinte, a diferença de você vender uma calça jeans, você vender uma TV de 50 polegadas, ou vender um carro, né? Para o consumidor médio, né? Com a renda média que a gente tem disponível, né? É a quantidade de parcelas. É o que cabe no bolso dele. Então, se eu quero vender o equivalente a um carro, ou seja, se eu quero vender bastante para esse meu cliente, eu tenho que fazer caber no bolso dele. Né?
Porque se ele for por disponível, que agora é o outro ponto que é fundamental que a gente precisa entender. Quem vende à vista, vamos lá. A pergunta que eu faço, quando eu estou em palestra, eu pergunto para a galera, assim, gente, qual é a primeira coisa que vocês fazem quando você recebe o seu salário? Né? 100% levanta a mão e diz assim, eu pago minhas contas. Né? Eu pago minhas contas. Ok. Né? Então, o que significa isso? Que o que sobra, se sobrar do salário médio, né, que as pessoas ganham, então ela recebe o salário e vai pagar o aluguel, vai pagar a escola do filho, vai pagar os carnês e o cartão de crédito, etc. Aquilo que sobra, né, aquilo que sobra é o que vai para o consumo. Então, quando você vai partir para uma venda à vista, você vai disputar a sobra. Então, o bolo, você não está participando do bolo, você está participando do farelo, daquilo que sobrou, que caiu. Né? Você vai estar lá competindo com um carro, competindo com uma geladeira, com um imóvel, né? E competindo com os grandes magazines, competindo com não é, as grandes redes, competindo com a TV a cabo, com a internet, etc. E tal. Então, com a Honda, eu digo assim, quando eu chego para uma sapataria e digo assim, ó, você tem uma sapataria, uma loja que vende sapato. Né? Quem é seu concorrente? A Honda é seu concorrente. Ela vende a Bis lá para a menina, que é sua cliente, e ela compromete a renda. E aí ela fala, o sapato vai ter que esperar. Né? Então, ela é sua concorrente. Como é que você enfrenta isso? Né? Como é que você vai competir? Então, é fundamental entender que quando você parte para a venda à vista, você vai vender menos, porque o ticket médio da venda à vista, ela tanto que é um indicador que eu sempre solicito que os clientes façam. Se não tiver o sistema da Data System, não tem essa informação. Né? Tipo assim, tira seu ticket médio para o plano de pagamento e olha quanto é o ticket médio quando você vende à vista, cash. Um dado que a gente tem empiricamente, historicamente, que a gente levanta. Quando você sai do cash, do dinheiro, para o cartão de débito, que ainda é eminentemente à vista, o ticket médio cresce em média 15%. Né? Então, veja bem, só porque o cliente não vê o dinheiro, a espécie, a nota saindo da carteira, ele gasta em média 15% a mais. Né? Então, se eu quero vender mais, eu tenho que sair dessa competição do à vista. Né? A outra coisa, você derruba a markup. Né? As margens caem, porque quem compra à vista quer preço, quer desconto, aperta. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me fazer desconto? Então, você começa, primeiro, disputa por uma sobra, porque o bolo já comeram. Segundo, o ticket médio é o mais baixo. Terceiro, as margens são as mais baixas. O cliente vai brigar. E, por último, talvez o mais impactante e assustador é que o cliente de preço, o cliente à vista, ele não é seu cliente. Ele é cliente de preço. O dia que o seu vizinho do lado está mais barato, ele vai comprar lá, porque você treina isso. Né? Isso do aspecto do ponto de vista do cliente. Quando você olha do ponto de vista da equipe, você treina mal o seu vendedor, porque para entregar a mercadoria mais barata, eu não preciso de gente competente, que saiba demonstrar os produtos, que saiba mostrar os diferenciais da minha loja, não é? Porque tem uma relação de confiança. O cliente, quando entra na minha loja, ele sabe que ele vai ser bem atendido, que se ele tiver algum problema eu vou resolver para ele. Não é? Ou seja, isso é agregar valor. Não é? E isso cria um diferencial. Além se eu tenho um crédito numa determinada loja e eu preciso comprar alguma coisa, eu vou dar preferência para essa loja que acredita em mim, não é? Que me atende bem, que me oferece bons produtos. E aí preço e valor são inversamente proporcionais. Não é? Se eu não dou valor nenhum, qualquer preço é caro. Não é? Se eu olho para alguma coisa, acho ridículo, acho que não usaria nunca. Se você me der de presente, ou seja, de graça, é caro, eu não quero. Não é? Então é importante entender essa relação. Não é? Daí, eu acho que, para completar, eu sei que eu estou me estendendo, mas Não, fica tranquilo. Que eu tenho a impressão, e até eu gostaria que o pessoal se manifestasse, né? Se discorda ou não, é um debate interessante. Sim. A gente já tem uma pergunta aqui, depois eu vou colocar no meio da nossa conversa. Perfeito. Mas, para concluir, você tem um outro aspecto da equipe, né? Também, quando você trabalha só a venda à vista. E agora eu quero fazer uma outra provocação, que eu digo o seguinte. A gente sabe, o nosso sistema tributário no Brasil, ele é perverso, é um dos mais perversos do mundo. Não é?
Aqui, o Brasil é mais ou menos assim. Você quer trabalhar? Não vou deixar. Né? Eu vou fazer de tudo para você. Tomara que mude, né? Tomara. A gente está... Tomara que isso melhore, né? Mas é mais ou menos assim que funciona no Brasil, né? Sim. Então, a gente enfrenta uma carga tributária, uma burocracia, uma coisa já gigantesca que é quase heróico, né? Você empreender no Brasil. Uhum. Então, eu digo assim, a gente já enfrenta uma carga tributária. Eu pergunto para o lojista, assim, qual é o imposto mais caro que você paga? Né? 100% fala ICMS. Dependendo do estado, é 17%, 18% e tal. Né? Eu pago 18% de ICM. Beleza. Né? Aí você olha na vitrine, dá uma volta no shopping e você vê lá, 30% off, 50% off, 20% off, até 70% off. Eu digo assim, esse é o imposto mais caro. Né? Aquele que você se autoimpõe. Uhum. Então, eu reclamo de pagar 18% de ICMS e dou 20%, 30%, 40% de desconto para poder vender. Né? Todo mundo parte para promoção como um gatilho já para vender mais, né? E aí, o que você está acontecendo? O que você está fazendo? Está caindo nessa seara. Para isso, ir lá, somente à vista. Somente à vista. O que você está fazendo? Você está entrando numa guerra, vai lutar num terreno que é cruel, tem que sair. Então, tem que sair disso. Né? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente coloca, que eu colocaria, vamos dizer assim, como fundamental. E isso, querendo ou não, até gera um fluxo maior na loja, né, menina? A gente tem até no nosso sistema tem um relatório lá que fala que é a taxa de conversão, né? Geralmente, quantas vendas a mais a gente faz quando o cliente volta na nossa loja para pagar um carnê, para pagar uma conta dele lá. E é bem representativo, querendo ou não, né? Então, se a gente tem uma taxa lá de 20%, e é 20% dos clientes que voltam comprando mais, gastando de novo na nossa loja, né? E até aproveitando esse gancho que você falou um pouco do cliente, né? Realmente de fidelizar o cliente, essa é uma grande dificuldade hoje de um lojista. Porque além das lojas na região, ele está competindo com e-commerce, está competindo com o Instagram. Então, é realmente bem forte essa competição. Hoje, o que você vê do crediário, além dessa ação que você disse para fidelizar o cliente, né? Hoje, como que as lojas estão fazendo para fidelizar o seu cliente? Ótimo. Só para fazer antes de entrar objetivamente na fidelização, é importante eu lembrar o seguinte, como eu comecei, para ficar claro, né? Uhum. Se a gente fala de crediário, primeiro, muita gente acha que o crediário é demodé, que o crediário está fora de moda, que o crediário não se usa mais, e é exatamente o contrário. Né? A gente sofistica os nomes, mas a essência é a mesma. Né? A gente chama de private label, a gente cria... Só deixa mais bonito, né? Deixa mais bonito, a gente põe um plástico, a gente cria ele todo né, bonitão e tal, coloca, mas é concessão de crédito. Então, isso é fundamental que se entenda isso. Né? E para que se faça isso, é importante... Aí eu volto na gestão. Então, só para deixar claro, que é possível dar... Porque quando você fala, você tem que vender a crédito, o lojista vai dizer assim, ok, mas como é que eu pago minhas contas? Porque eu boto minha mercadoria para a rua, né, não recebo, mas eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar meu funcionário, preciso repor minha mercadoria, etc. e tal. Então, é por isso que é fundamental que você tenha, por isso que eu digo que a empresa é um corpo integrado. Né? Então, se eu vou falar de venda, se eu vou falar de plano de pagamento, eu tenho que ter a ferramenta, eu tenho que entender como é que eu dou equilíbrio no meu fluxo de caixa, porque senão eu vou entrar em seríssimas dificuldades, né? Como é o planejamento de compra e tal, mas aí é outro pacote. Mas respondendo então a sua pergunta. Então, só para deixar claro isso, é importante ter... o modelo de gestão precisa contemplar todas essas áreas, né? Porque elas impactam. Eu mexo aqui, essas engrenagens estão conectadas. Né? Com relação à fidelidade, esse é outro aspecto muito importante. Existe hoje essa competição do online. Por outro lado, se você vê, tem uma grande rede de imóveis que abriu agora em São Paulo, a Mobile, né? Eu acho muito interessante. Então, você vê a Amazon e por aí afora, partindo que são empresas eminentemente digitais que estão abrindo lojas físicas. Né? Então, existe a concorrência? Existe. Mas, por outro lado, quando você vê grandes players, né, grandes operadores do digital abrindo
lojas físicas e entendendo que o consumidor quer tocar a mercadoria, que ele quer provar, que ele quer ver, não é? Que ele quer sentir. Hoje a palavra está meio, né, meio desgastada, mas é a experiência do cliente. Então, o cliente ele gosta desse contato, né, etc. e tal, do bom atendimento, de sentir, de provar. A gente sabe que, especialmente no segmento que a Data System atua, né, e eu também atuo mais fortemente, que é o vestuário e calçados, a gente sabe que a venda se dá no provador, né? Então, o cliente quer sentir, quer vestir, especialmente feminino. O homem é até mais resistente, então, mas ele quer ver, né? Agora, a proporção de venda feminina, a gente sabe que é bem mais alta. E a mulher, ela gosta do provador, ela gosta de ver os looks, etc. E tal. Então, como enfrentar essa concorrência? Primeiro, uma coisa é comunicação. Você precisa aprender a mexer com redes sociais, saber dizer, oi, eu estou aqui, né? Criar facilidades, criar diferenciais. Né? Hoje você tem as sacolas, é incrível isso, né? Coisa de 30, 40, 50 anos atrás, né? da sacola. Pois é, mas eu tenho boutiques maison, de alto padrão, que trabalham com sacola. Né? Faz a sacola, leva para cliente, presta um nome diferente dependendo do estado, né? Eu tentava pontuar isso aqui, sacola, demonstração, consignado, né? Exatamente. Então, a gente até cria rótulos, ou dependendo da região, muda o nome e tal, mas a prática é essa, uma prestação de serviço. Agora, toda loja vale a pena fazer isso? Evidentemente que não existe certo e errado. Eu gosto ao invés de trabalhar com certo e errado, eu trabalho com adequado e inadequado. Então, para algumas operações é muito adequado, né? Para determinadas operações é totalmente inadequado trabalhar dessa maneira, não se organiza dessa forma. Né? Então, é importante isso. E nicho. Eu preciso entender que não é todo mundo que é meu cliente. Né? Quem é de todo mundo não é de ninguém. Né? Se eu quero entrar nessa briga de atender todo mundo, se eu quero entrar nessa briga de ter o melhor preço, se eu quero entrar... Eu vou ser fraco, eu não vou ser nada. Eu vou ser só mais um aí brigando e que vai fechar a operação ou vai trabalhar como eu costumo brigar com o lojista. O lojista trabalha, aí o representante da indústria ganha. O lojista trabalha, o funcionário dele ganha. O lojista trabalha, o cliente ganha, porque vai comprar com preço lá embaixo. O dono do prédio ganha e o lojista trabalha. O lojista trabalha e os outros ganham, até a hora que ele não aguenta mais e fecha. Né? Então, é injusto isso, não é justo. É fundamental que o lojista prospere, porque ele distribui riqueza. Né? Cada calça jeans que uma vendedora fecha ali no salão de vendas, ela está garantindo emprego na fábrica, ela está garantindo um transportador, ela está garantindo uma sede, né? Está gerando riqueza para o Estado, recolhendo imposto e assim por diante. Né? Tudo vem a partir da venda. Então, a prosperidade do lojista é fundamental, é quem sustenta toda essa máquina. Né? Enfim, é mais ou menos por aí. Não, legal. E até aproveitando que você até já entrou um pouco no assunto, né, da tecnologia, que é a nossa praia aqui, querendo ou não. Hoje a gente vê uma cobrança muito grande do lojista investir nisso, né? Então, da transformação digital no varejo. Então, ter comunicação digital, ter um e-commerce, ter estratégias digitais, né? Mas muitas vezes o lojista esquece de olhar para dentro de casa, né? Para ver que a tecnologia, a transformação digital tem que começar na raiz dele, né? Não só na copa da árvore. Hoje, qual que é a importância, né? Hoje, como que você vê isso? Você vê que o lojista já está dando essa importância para a tecnologia dentro de casa? Ainda não. Poucos. Aqueles que estão dando a atenção e descobrem o quanto é doce esse fruto, eles... Né, porque nós estamos falando de inteligência, de gestão, e isso é indicador. A loja inteirinha, ela é matematizável. Né? O que significa isso na prática? Que eu posso medir tudo. Não é? Eu posso medir meu tráfego, minha taxa de conversão, meu ticket médio, o valor médio da peça vendida, a venda por departamento, a venda por metro quadrado, minha cobertura de estoque, meu giro, meu fluxo de caixa, e etc, etc. Tudo isso são indicadores. Né? Indicadores que vêm a partir de categorização, de classificação,
de registro, de documentação e de informação. Né? Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de informação. Informação é que vale ouro. Não é? Então, a tecnologia hoje ela é quem permite, não é? Um exemplo, vou dar um exemplo prático, que eu sempre coloco nas palestras. Eu digo assim, gente, olha, se você coloca a mão na testa de alguém para saber que está com febre, se a pessoa está com febre, pode ser que sua mão esteja quente. E a pessoa, não é? E você coloca e fala assim, não está não. Não é? Porque a sua mão está muito quente e você acha que a pessoa não está quente. Não é? Ou o contrário. Não é? Você está com a mão muito gelada, aí você põe a mão na testa de alguém e fala assim, nossa, você está muito quente, está com febre, toma, vou te dar medicamento aqui. É? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A nossa percepção nos engana. Tá? Então, existe uma boa maneira de eu não me enganar. É colocar o termômetro. Aí vai dar 36,5. Ah, não, tá normal. Né? Sei lá. Tem até um vídeo no seu canal sobre isso, né? Que é a razão versus emoção, né? Aquela linha entre o feeling e o número, né? Exatamente, exatamente. Então, para que isso aconteça, você precisa ter ferramenta. E ferramentas adequadas. Né? Da mesma maneira que o lojista não consegue ser de todo mundo, quando você olha também para ferramentas de tecnologia, de sistema, também não dá para ser de todo mundo. Tem particularidades que são estratégicas e fundamentais que precisam ter. Não é? Que são característicos do segmento. Não é? Então, isso é fundamental. O lojista entender isso, que vale a pena ter uma boa seleção, e é por isso que eu estou aqui com você, porque eu acredito no trabalho da Data System, eu conheço a ferramenta e a gente percebe essa diferença, né? Onde quando você diz assim, nós somos desse segmento, meu DNA é esse, é entender o que o meu cliente precisa saber, como ele precisa trabalhar de maneira mais simplificada, né? E saber que pode ser otimizado isso pode ser melhorado. Eu até ia te perguntar aí, se você realmente vê diferença na gestão de uma loja que tem um sistema específico de uma loja que não tem. Agora, na prática mesmo, né? Tem loja que às vezes você pega nem tem sistema, né? Na verdade, né? Sim, claro. Mas das que tem, você realmente vê essa diferença na gestão de uma que tem e não tem? Total. Porque o importante não são as respostas, são as perguntas. Né? Eu sempre digo, se você souber fazer as perguntas corretas, você vai achar o caminho. Né? Então, quando eu chego numa empresa que não tem um sistema adequado, que contemple, né? Todas as perguntas que a gente começa a fazer, eu não consigo ter a resposta. Né? Por quê? Porque o cadastro de produto é improvisado. Eu não consigo categorizar adequadamente. Porque quando você fala de vestuário, quando você fala de calçado, você tem gênero. Você tem masculino, feminino, feminino, infantil masculino. Você tem algumas lojas, como eu atendo lojas de bebê, você tem um recém-nascido, então, que é o RN. Então, você tem toda uma categoria de produtos, de gênero, cores, grades de tamanho, né, as diversas grades. Então, você pega calçado, tem um tipo de grade numérica, grade alfa, né, P, N, G, GG, etc. e tal. Você tem a grade infantil, grade de cinto. Então, são particularidades que, quando você não tem, evidentemente que nem toda loja controla isso e etc. e tal, né? Dependendo do perfil. Então, quando você começa a entrar para olhar, para categorizar, porque é como eu digo, a relação de Pareto funciona no estoque, a gente sabe disso. Né? Eu desafio qualquer lojista. Eu sempre falo 5, 6 grupos de produtos. Né? O que eu chamo de grupo? Grupo é o substantivo, aquilo que define o produto. Né? Calça, camisa, short, saia, blusa. Né? Você tira um relatório de vendas, por grupos de produto, por exemplo, e você vê lá que os 5, 6 primeiros grupos representam mais de 50% do faturamento da loja. Né? Então, se você não controla isso, né, não tem isso bem controlado, você vai errar na compra, você vai entortar a loja no sentido, como eu falo, dar mais espaço para a loja do que deveria, ou menos, ou você olha para a cobertura de estoque. Tem lojista que eu chego e vejo a cobertura de estoque 10/1. Ele tem 10 meses de estoque em função de, em média, sobre um mês de vendas. Quando você olha isso, aí está o dinheiro dele. E estoque não é mais força. Estoque não é força. Estoque é fraqueza. Sim. Há pouco tempo atrás, você olhava para o lojista, batia no peito e dizia, está aqui minha grana, está aqui meu capital, está aqui minha força. Né? Porque ele olhava para o estoque dele.
né? Tem até uma piada que é real isso, o lojista uma vez me falou, a gente conversando, ele foi lá e catou 3 caixas de sapato, assim, botou em cima do balcão, né? Ele disse assim, ó, eu comecei com isso aqui, ó, e o resto que você está vendo aqui tudo é lucro, né? Então, Mede pela quantidade de sapato que ele tem no estoque dele. exatamente. E eu digo assim, não, hoje não é mais assim, por quê? Porque eu comparo o vestuário e o calçado com iogurte, né? Eu falo, vem com data de validade, né? Se passar da data de validade vai dar dor de barriga, porque hoje vence, os produtos vencem, né? Então tudo é modinha, é tudo muito rápido, o fast fashion está aí, e, claro, você tem grupos de produtos, etc., e categorias diferenciadas. Mas, grosso modo, hoje está muito rápido, né? Então, o produto envelhece muito rápido. E produto envelhecer muito rápido significa perda de markup, significa queimar a loja, porque o cliente... Primeiro, se você compra muito, seu estoque está muito alto, você vai reduzir suas compras porque você vai impactar no seu caixa, e etc. E tal. Vai impactar na sua venda. O cliente vem na loja 1, 2, 3 vezes, não vê novidade, ele não volta mais, né? Ele quer novidade, né? Ele pressiona o lojista. A equipe de vendas pressiona o lojista. Então, porque precisa de novidade, né? E aí você está com estoque alto, então fica... a gestão disso é complexa. Então, você tem que ter estratégia, tem que conhecer os fundamentos da gestão e tem que ter ferramenta adequada. Se você não tiver isso, a chance de você errar e não dar certo é muito grande. Por isso que eu costumo dizer, a resposta mais difícil que eu tenho para dar é quando me perguntam assim, Milene, como é que está o mercado? Você fala assim, olha, eu sei um monte de gente que está fechando e eu tenho vários clientes que estão bombando, que estão crescendo, né? Então, não é o mercado, é a gestão. Só respondendo aqui, o Danilo Andrade perguntou se o webinar vai ficar gravado. Sim, o webinar vai ficar gravado e depois a gente vai disponibilizar nas nossas redes. Até aproveitando aqui, né, você falou bastante de markup, né, do giro do estoque. Tem um número mágico para essas métricas assim? Ou o que o lojista tem que ver? Como que ele faz para melhorar esses indicadores dele? Hoje, como que você toma essas ações no varejo? Não é muito simples responder. Não tem um número mágico, né? Até porque as empresas são diferentes. Você tem... Aliás, vou mais longe. Eu tenho rede de lojas, cliente, que dentro da própria rede diferencia conforme se a loja está na capital, se a loja está no interior. Então, às vezes, uma loja do interior precisa trabalhar com uma cobertura um pouco mais alta por conta da logística, de abastecimento, né? Etc. e tal. Mas existem alguns princípios que são fundamentais. Primeiro, né, é fundamental entender que eu preciso de mix adequado, para isso eu preciso monitorar. Né? Eu preciso de pessoal capacitado, para isso eu preciso monitorar, acompanhar mesmo. Né? Não é só ficar, gente, nós precisamos vender mais. Né? Eu digo, falar para o pessoal que precisa vender mais, ou então reclamar, né? Ou então fazer leitura de número, né? Ó, seu ticket médio está 125, ó, o seu PA está 2,3. O vendedor está sentado ali, ouvindo, e assim, tá bom, o que eu faço com isso? O que eu faço? E aí, o que isso significa? Como é que eu faço para melhorar? Percebe? Então, é entender isso, né? Que não é o que, é o como que importa. Não adianta falar, você tem que vender mais, você tem que baixar seu estoque, você tem que melhorar seu markup, você tem que fidelizar seu cliente. Ok, eu sei disso, mas a questão é, o que eu faço? Né? Tem que encantar um cliente. Legal, como? Né? Onde está o encantamento? Né? Como? O que eu vou fazer? O que eu falo? O que eu faço que eu encanto o meu cliente? Então, é importante entender isso. Né? Depois, você olhar o seguinte, que respeitadas entender essas limitações, saber que estoque não é mais força. Não é? Que markup é ideal, mas ele está limitado pelo mercado, por conta da tecnologia. Hoje todo mundo sabe preço. Não adianta você querer inventar. Não é? Então, você está limitado. Evidentemente que você não é ser o mais barato. Não é? Senão, a gente vê muitos mais caros. Eu costumo dizer, olha para a rua. Olha as pessoas, como elas estão vestidas, o que elas calçam, os carros que elas andam, o óculos que ela coloca. Né? Existe aquele conceito de que, partindo do ponto de vista do vendedor, o cliente gosta de produto barato. E não é. Os próprios vendedores, quando eu estou
das empresas, em reunião, que eu estou dando treinamento, assim, às vezes eu faço eu digo assim, olha, levanta um aí, levanta, vamos somar o que você está vestindo aqui, né? Aí você começa a somar 700, 800 reais o tênis, né? 300 reais a calça, sei lá, mais 400, 500 reais a camiseta, um boné na cabeça de 200 pau, um óculos de R$1.000. Aí você soma, quanto você ganha? Né? Quanto você está vestido? Olha quanto que você tem aí de patrimônio, né? Então, é entender assim, não é essa coisa barata, não é, né? Então, isso é importante. Sim. Né? Entender isso. E olhar para estoques, planejamento de compras, esse é o outro, né? Comprar é mais difícil que vender. Né? Entender que, olha, se eu investir em estoque, investir em ponto, investir em estrutura, investir em computador, né? Como é importante investir também em ferramenta, em capacitação, não é? Porque você olha, às vezes, no bolso do lojista, tem lá um celular de R$5.000, né? que pagou sem o menor problema, né? Mas ele não paga, às vezes, R$200 para treinar um vendedor. Né? Isso é um erro, não pode cometer. Tem que treinar, porque é gente que transforma. Não adianta você ter o melhor ponto, a melhor loja, o melhor produto, se a tua equipe não está capacitada para virar. Sim. Então, é fundamental entender isso. Esse é um erro, né? Estou até aproveitando, eu li aqui que 5 dicas para o varejista, né? Essa é uma delas, a primeira. Gente, quem transforma resultado é gente. Então, primeiro, ferramenta. Segundo, estratégia. Tem que ter uma estratégia. Não é? Entender que comprar é mais difícil que vender. Então, um bom planejamento de compras. Cobertura baixa de estoque. Cobertura baixa. Estoque não é força, é fraqueza. Não é? Agora, você tem que ter rapidez, velocidade de reposição. Para isso, você tem que pilotar, tem que planejar. Não é lojista, né? Assim, tem uma rede com 10 lojas. Aí senta com o representante da indústria, na hora que está fazendo o pedido, aí faz um pedido, né? Olha lá o showroom, manda isso aqui, manda uma grade disso, aí diz assim, repete para as 10. Né? Sabe? Manda esse pedido para todas. Não é assim pode. que funciona, né? Não é assim que funciona. Não é assim que você diferencia, capacita e cria força. Vai criar problema. Né? E como eu costumo dizer, o funcionário perde o emprego. Né? Talvez o dono do prédio perca o inquilino. Né? Mas o lojista perde o patrimônio. Sim. Né? É a cabeça dele que está ali em jogo. Né? E quando ele prospera, ele puxa muita gente. Né? Então, o lojista prosperar é compartilhar a prosperidade, é puxar a gente, porque ele contrata, ele paga melhor, ele compra mais, etc. Né? Ele movimenta a roda da fortuna. Prosperar é fundamental. E quando ele fracassa, também acontece o contrário. Né? Ele arrasta muita gente consigo. Né? Então, é muito ruim quando a gente vê um empresário, um empreendedor de qualquer segmento que seja, fracassando. Isso é muito ruim. Impacta. E voltando naquilo que a gente falou no começo, né? Tamanho não é documento, que a gente vê grandes grupos aí passando aperto, enquanto lojas menores estão realmente vendendo bem e tendo lucros maravilhosos no comércio, né? Exatamente. Milena, a gente tem 2 perguntas aqui, a gente tem mais 10 minutinhos. Vamos aproveitar para fazer. O Rafael Takata perguntou para a gente: você acha que o autosserviço é o futuro do varejo de médio porte? Eu tenho seríssimas dúvidas, porque eu acho que não. Eu acho que, da mesma maneira, eu vou responder ao Rafael. Rafael, eu vejo o seguinte, da mesma maneira que, se você me perguntasse, adaptando a sua pergunta, para fazer o paralelo, se você me perguntasse assim, o digital é a solução, a loja virtual é a solução do futuro, né? Eu ia dizer assim, depende. Da mesma maneira que você vai ter um conjunto, que mesmo nas lojas, você vai em loja hoje, mesmo de médio para cima, em termos de porte, que você olha assim, essa loja é autosserviço. Você vai estar cheio de gente ali, não é só repositor. Né? Está com a sacolinha do lado, está ali, são assistentes de vendas. Por que se coloca? Porque é horrível o cliente entra na loja e ele olha uma arara, não acha uma peça, ele olha assim, ele quer que alguém ajude. Será que tem no estoque? Será que tem outro lugar? Será que tem outra opção? Não é?
Então, essa demanda, por mais que você layout a sua loja de maneira inteligente, sinalize, etc. e tal, ainda esse atendimento faz diferença. Muitas vezes, por uma questão de escala, como eu disse, então eu trabalho com mídia, catálogos, etc., né? Tamanho, âncora de shopping, e aí vou aqui. Né? Mas eu tenho um custo. Né? Eu tenho um custo. Então, eu acho que, para determinadas empresas, em função da escalabilidade, enquanto estiver gerando os resultados necessários, ela vai por aí. Porque investir em gente, capacitar. Eu estava vendo uma matéria essa semana, ontem, se não me engano, a respeito da Amazon. A Amazon vai gastar 700 milhões de dólares esse próximo exercício com capacitação de gente. Né? Porque não, eu posso ter tecnologia de ponta, eu posso ser o cara mais rico do mundo, mas, cara, o meu negócio precisa que as pessoas toquem. Eu me lembro, tem uma coisa que é legal, que você fala muito, que é assim, o importante não é só saber o porquê você vende. Às vezes o saber por que você vende, você já sabe, já está explícito para você. Mas é saber o porquê você não vende, né? E talvez no autosserviço fique complicado isso, né? Perfeito, vamos lá então. Controle de tráfego, né? Vamos pegar esse gancho. Quando você fala em controle de tráfego, você tem motivos de perdas de venda. Não é? Você tem um determinado número de pessoas que entram na loja, que compram, e outras que não compram. Ok, essa é uma primeira informação. Se eu tenho lá um medidor de tráfego, né? Hoje existe tecnologia, algumas empresas aqui no Brasil mesmo têm, que controla pelo celular, ou então tem um contador de nenhuma delas é precisa, porque às vezes entram 2, 3 pessoas, mas é um só comprador e tal. Mas, enfim, ordem de grandeza você consegue capturar. Né? Eu mesmo tenho na minha plataforma lá, que a gente, para quem não é cliente da System, ou não é cliente, mas tem lá o meu sistema de controle de tráfego, que a pessoa pode, que é uma arma poderosíssima. É caro? Olha, o preço é um absurdo, é de graça. Está lá grátis, eu deixo lá disponível para o pessoal usar à vontade. Né? Pode usar realmente, porque é um primeiro fundamento, descobrir, primeiro, quantas pessoas entram na minha loja, quantas compram eu sempre sei, eu não sei quantas não compram. Né? Ou se eu sei, é importante que eu descubra por que elas não compram. Descobrir o motivo de perda de venda. Né? Porque se eu descubro por que eu estou perdendo venda, 99% do meu problema está resolvido. Porque se eu sei a causa, é trabalhar, ver a solução e trabalhar em cima. Né? Então, a gente sabe que... eu tenho números, assim, eu tenho um cliente bem emblemático, até aqui de Campo Grande, que a gente quintuplicou as vendas dele. Em menos de 100, em 4, 5 meses. Né? Quintuplicou. Você fala assim, está mentindo. Não. Por conta de, a hora que nós implantamos os controles, essas ferramentas, e essa foi uma delas, claro, que inclusive é cliente de vocês, né? Implantou o sistema, começou a acertar as compras, foi adequando o mix, o layout da loja, e começou a monitorar tráfego, conversão. A conversão dele simplesmente mais que dobrou, porque ele começou a descobrir quais eram as principais objeções que as vendedoras dele perdiam venda. Né? E aí começou a trabalhar na capacitação disso e na solução. Por quê? Falta de mercadoria, por exemplo. Não vendo porque não tem mercadoria. Ou realmente não tem, você precisa comprar, adequar seu estoque, ou você precisa capacitar a equipe para o que eu chamo de venda alternativa. Às vezes eu não tenho aquilo, porque o cliente não conhece tudo que você tem na loja. Às vezes ele, alguém indicou, ou ele viu alguma coisa, ele chega procurando aquilo na loja. Né? Eu tenho até um vídeo no meu canal onde eu comento isso. É uma história real, um cliente meu que ficou com um sapato e tal. Né? Porque a vendedora fez a venda alternativa. Eu cheguei assim, determinado, eu quero isso. Né? E ela brincou comigo, você tem sorte que eu recebi essa semana, senta aqui e tal. E veio e trouxe outras opções e eu me encantei, comprei, saí na frente. Né? Legal. A gente precisa treinar a nossa equipe a fazer isso. Né? Dá para perceber que tudo é realmente interligado, né? Não tem como você atuar numa vertente só. Você tem que realmente ter uma visão bem holística da loja para conseguir alavancar e ter resultado. Porque possível é possível, porque a gente vê, você vê, não tem desculpa, é só trabalhar, né, menina? Exatamente. E até aproveitando esse gancho, né? A gente tem uma pergunta aqui, inclusive, do Rodrigo, da Data System, que ele fala que em diversas épocas, desde quando ele fundou a empresa,
estava em evidência o momento de gestão, né? Então, primeiramente a gente via a gestão mais das vendas, depois gestão mais das compras, a gente está começando a ver bastante gestão de CRM, né, voltada para o consumidor. Na sua opinião, né, qual que vai ser a diferença em nível de gestão para o futuro? Eu acho que é entender isso, a partir do momento, quando eu digo essa visão holística, Uhum. a partir do momento que entender que, primeiro, não existe solução mágica. Né? Uma frase que é do Drucker, até que eu gosto muito dela. Ele diz assim, se você pegar uma onda, tenha consciência que ela vai quebrar na praia. Uhum. Né? Então, quem pega a onda, sabe, surfa por pouco tempo. Né? Então, é importante entender e ter essa clareza. Então, a gente precisa olhar para o mercado e entender que muita coisa é onda. Ok, se vale a pena pegar ela ou não, é outra coisa. Mas o que não pode perder é a consciência de que onda é onda e existem e fundamentos são fundamentos. Então, é entender que a gestão é feita de fundamentos, são sofisticados, são indicadores, a loja é matematizável, tudo, né, precisa ser monitorado com indicadores mesmos, né, e você precisa daí o KPI, né, o KPI, né, realmente assim, preciso indicar, eleger quais são os chaves que eu vou dar foco para poder eu realmente ir consertando a minha empresa nas vendas, porque não é só venda, eu dependo do estoque, eu dependo do financeiro, não é? É todo meu marketing, investimento em capacitação, e etc. e tal. Rentabilidade, giro, Uhum. tudo isso eu preciso estar muito bem integrado, de maneira simples, de maneira fácil. Não é? Qual que é o grande problema hoje que eu vejo? Você ainda vê muita sofisticação, muita receita mágica e tal. Então, respondendo ao Rodrigo, eu diria o seguinte, sofisticação de maneira simples. Parece Uhum. paradoxal a palavra, mas é conseguir enxergar. Né? O lojista precisa, ele tem que entender do negócio dele, ele não precisa ser contador, ele não precisa ser, não é, economista e etc. e tal, né? ou logística, mas ele precisa entender de maneira simples, rápida, eficiente e monitorando de maneira, né, eficiente e eficaz. Né? Ter os procedimentos, os protocolos corretos. Né? E aí a tecnologia ajuda, porque você consegue fazer com que ele categorize adequadamente os produtos dele, porque sistema, como eu digo, sistema ainda não consegue ser inteligente. Né? Sim, A gente está caminhando nesse sentido sim. bastante, mas ainda não. Se você põe informação errada, vai sair coisa errada, vai sair Exato. bobagem. Né? Então, o input é fundamental para o output. Né? Quer dizer, aquilo que sai depende de como entra. Mas se você consegue ir melhorando isso, né? E o lojista entendendo que venda está ligado com financeiro, está ligado com compras, está ligado com recursos humanos, ele vai conseguir ser mais competitivo. Sim. Né? É. Enfim, E até aproveitando que você falou de recursos humanos, né? A gente tem o Marcelo Queiroz aqui, ele perguntou pra gente, não sei se você consegue ver no chat aí, né? estou vendo, Mas qual que é a importância que um lojista tem que dar para um bom gerente, uma equipe de venda bem treinada? A gente até acabou abordando um pouco disso, mas é sempre bom enfatizar, né, Melina? Porque, querendo ou não, tudo que você fala acaba indo para capacitação, acaba indo para recurso humano, né? Não adianta a gente ter a tecnologia e não ter gente suficientemente boa para manejar isso, né? exatamente, perfeito. Marcelo, o seguinte, eu realmente, quando eu falei que um gerente é 80% do resultado de uma loja, eu não estou chutando mesmo. Assim, não é só uma força de expressão que eu quero dizer. Né? É, Uhum. é isso mesmo. Então, qual que é a importância? A gente tem que entender que qual é o papel do líder. Né? Qual é o papel do líder? A gente precisa de líderes. Nós temos uma carência. Isso é nível mundial, não é lojista no Brasil. É nível mundial. Né? Há uma carência de líderes. Né? Eu tenho até o meu curso, né, como ser um líder de sucesso, onde eu trato um pouco disso. Mas, assim, rapidamente falando, até pouco tempo atrás se achava que líder era traço de personalidade. Né? Ou seja, o sujeito nasce líder. Né? Nasceu, como eu brinco, eu digo assim, né, na minha palestra de vendas, no meu curso de vendas, tem lá uma foto assim, de um bebê com uma boca desse tamanho. Assim. Eu digo assim, nasceu um vendedor, né? Olha o tamanho da boca dele. Né? Da mesma maneira, a questão do líder.
Líder nasce, porque o líder tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter confiabilidade, personalidade forte, não sei o que e tal. Quando a gente coloca isso, você está carimbando o seguinte: líder nasce líder. Então, qual que é o meu papel? Achar esse cara, procurar. Né? Porque se ele nasce assim, então não adianta eu querer construir. Eu tenho que achar os que nasceram, né? Os que estão aí. Sim. Isso é bobagem. Liderança é capacitação também. Né? Evidentemente que você tem alguns pré-requisitos, mas eles não são específicos da liderança. Né? Como integridade moral, né? Uma pessoa imoral, uma pessoa antiética, não vai ser bom líder nunca, mas também não vai ser bom empresário, vai ser bom vendedor, vai ser bom médico. Né? A gente vê aí cada barbaridade aí de médico, né? Fazendo aberrações malucas, doentias, né? Psicopatas. Então, mas é possível capacitar um líder. Então, agora, qual que é o papel do líder? O papel do líder é fazer com que os seus colaboradores entreguem o melhor. Né? Então, esse é o grande papel. Fazer com que as pessoas deem o seu melhor, se sintam bem. E não é cobrando, não é só na porrada, não é só Eu costumo dizer assim, para mandar embora não precisa ser bom. Qualquer um manda embora. Né? Para dizer não precisa ser bom. O problema é quando você autoriza. Né? Aí você assume a responsabilidade. Então, para isso você precisa capacitar, orientar, motivar. Né? Vou dar um exemplo aqui, Marcelo, para você entender o que eu estou dizendo, um dos erros que se comete. Existe um princípio que a gente chama de fatores higiênicos na empresa. O que são fatores higiênicos? A gente acha, né, que o contrário de satisfação é insatisfação e vice-versa. O contrário de insatisfação é satisfação. Tá, vou explicar melhor isso na prática. Por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que você vai almoçar em casa. E aí você chega em casa para almoçar e não tem almoço. Você vai ficar, né, muito nervoso. Como assim? Eu compro as coisas, tem aqui a pessoa para fazer almoço, etc. Então, a pessoa vai ficar muito estressada porque vai bagunçar meu dia, tem que sair para comer fora ou vai me atrasar. Então, né? Ok, então, se eu saio para almoçar em casa e não tem almoço, eu fico muito bravo. Se eu chego em casa para almoçar e tem almoço, eu não vou sair comemorando. Fui almoçar, tem almoço. Né? Ou sei lá, abri a geladeira para tomar água, tem água. Né? E o contrário, quando você abre a geladeira para tomar água e está lá uma garrafa vazia, você fica, né, soltando fogo pelas ventas, né, como diz o ditado. Por quê? Então, ok, vamos entender isso na prática. Tem determinadas situações que, quando estão presentes, elas promovem insatisfação. Né? E que, quando elas estão ausentes, elas promovem normalidade. Então, a absoluta maioria dos líderes cometem esse erro. Não fazem esse tipo de análise no ambiente corporativo, no ambiente da loja. Né? Então, é importante entender que não adianta você querer que o colaborador se comprometa, seja engajado, seja comprometido, se você corta o copo dele, o copo descartável. Aí você puxa lá, você puxa no custo, aquilo representa 0, alguma coisa, né? E você vê, às vezes o lojista acabou de trocar de carro, né? E está cortando o copo descartável do funcionário e quer que ele se comprometa. Então é um erro assim, que não se deve cometer. Né? Banheiro, e etc. Né? E o contrário. O contrário no sentido de, eu pago o salário em dia. Eu dou um uniforme legal para ele. Ok. É como você ir almoçar e ter almoço. Então, pagar salário em dia não é motivador. Isso não motiva ninguém. Quando você não paga em dia, é que você causa um grande transtorno. Mas pagar em dia é sua obrigação. Então, não é motivador. Então, em síntese, quando você olha para o ambiente da loja, é importante entender o seguinte, que eu preciso eliminar os fatores que geram insatisfação na minha equipe. Né? Esse é o papel do líder. Não é? Porque não adianta eu querer engajamento, eu querer comprometimento, eu querer uma equipe realmente voando baixo, entregando os melhores resultados, uma equipe de excelência, de competência, de alto nível, não é? Se eu
estou pisando na bola, estou gerando insatisfação com coisas dessa natureza. Ou achando que porque meras obrigações minhas são motivadoras. Não é? Então é importante entender isso. Por isso que eu digo que 83%, segundo a estatística, tentei lembrar aqui, professor Alberto, esqueci o nome dele, é uma pesquisa que ele fez, 83% dos líderes são dispensados pelo comportamento. Uhum. Então, é muito importante entender isso. A partir do momento, esse é um pré-requisito fundamental para gerar os resultados que a loja precisa. Senão não adianta você ter ponto, etc., etc., se você tem conflito ali dentro. As pessoas não estão comprometidas em entregar o melhor resultado. Não é? Legal. Hermelino, vamos chegando no fim agora do nosso webinar aqui. Se deixar, tem conteúdo até semana que vem, né? Eu dou palestra de 8 horas, né? Mas eu achei até legal pontuar que, assim, para quem gosta, acompanha o Hermelino, para quem gosta da Data System, para quem entrou aqui, conheceu a gente aqui agora e gostou, dia 26 desse mês, né, Hermelino? A gente vai fazer um evento aqui em São Paulo, na filial da Data System de São Paulo, com o Hermelino. Vai ser uma manhã inteira de conteúdo, realmente se aprofundando um pouco mais nesses assuntos que a gente... vai ser uma palestra, né, organizada mesmo, Isso, né? Exatamente. A gente vai dar um coffee, a inscrição é gratuita, porém as vagas são limitadas. Então, se alguém aqui tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que a gente manda o link para a inscrição aí, tá? Hermelino, quero agradecer muito o seu tempo, agradecer muito a paciência aí. Com prazer. Tenha sido bom para você também. Foi ótimo. Agradecer a quem participou, quem deixou as perguntas aqui. E espero que isso aqui se torne mais frequente, né, Hermelino? Acho que a nossa missão é a mesma, caminha junto, que é realmente levar conteúdo de qualidade para o lojista, para ele realmente se motivar e querer vender mais e querer ser melhor, ter uma loja mais competitiva, né? Exatamente. Informação faz toda a diferença. Informação, estratégia, não é? É isso que vai diferenciar. O produto é muito parecido, preço é muito parecido. Então, onde é que eu vou me diferenciar? Não é? É na minha estratégia, é na minha organização, na minha gestão e no meu time. Não é? Agora, não é simplesmente, não cai do céu, não vem pronto. Não é? Então, é realmente ter essa capacidade de se diferenciar. E para mim é um grande prazer, viu? Tá aqui, eu vou parar, porque senão eu começo tudo de novo. Que bom. O Pedro até mandou aqui, ó, por favor, mandar o link para a inscrição do evento do dia 26. A gente tem a lista de todo mundo que participou aqui e a gente vai entrar em contato realmente para mandar esse link de inscrição. Vai ser um prazer trocar uma ideia com todo mundo pessoalmente, vai ser muito legal. Fechado, então. Hermelino, muito obrigado. Bom dia. Vai almoçar agora ou não? Eu não tenho esses maus hábitos, né? Tá certo, então. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.